Hoje nós vamos falar sobre descobrir o seu dom. E eu quero que você se conecte muito sobre cada palavra, versículo que nós vamos falar, e sobre os versículos que você lembra que nós já falamos aqui, porque nós já falamos, essa acho que é a 6ª ministração dessa série. Ela vai ter 7 ministrações. E sabe, nós precisamos descobrir que existe algo dentro de nós. Você precisa descobrir que o Espírito Santo de Deus, Ele te deu ferramentas. Diga, eu tenho. Com convicção, diga, eu tenho. Ferramentas espirituais, dadas pelo Senhor, para fazer a sua obra. Eu já coloquei para vocês algumas vezes, Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Hoje a gente só lê o 8 e o 9, porque é a parte boa. Diz que você foi salvo pela graça. Isso não vem de você, é um dom gratuito de Deus, e você é salvo pela graça mediante a sua fé. Mas o verso 10 diz, para que você foi salvo? Para que a graça se manifesta? Porque o verso 3 começa com uma conjunção, e a conjunção é por quê? Porque existe algo que Deus te deu, que já está preparado para você. Consegue colocar, por favor, meu príncipe? Efésios 2:10, 8, 9 e 10, vamos ler de novo, não tem problema. Porque, irmãos, essa ativação espiritual, ela precisa ser real nas nossas vidas. Todos nós precisamos viver esse nível de experiência. Eu quero te dizer que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, porque Ele quer ativar você espiritualmente, para você viver algo novo no Senhor, para você viver uma experiência nova nele. Nós precisamos ser ativados nisso. A Bíblia diz, porquanto pela graça vocês são salvos, e a graça é ativada por meio da fé. Isso não vem de vocês, diga, a graça é um dom, amém? Verso 9, não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Verso 10, e aí que é poderoso, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Essa versão King James traz o pois, que também é uma conjunção como o porquê. Porque ou pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. A NVI diz para realizarmos boas obras. E que obras são essas? Obras que Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos. Diga, praticássemos hoje. É o propósito. Deus tem um propósito para você. Eu acho poderoso porque a Bíblia diz que desde o ventre materno Ele já nos conhecia. Diga aleluia. E Ele te entrega já um propósito para você. Na verdade você tem um propósito, não é desde o ventre da sua mãe, você tem um propósito desde muito antes. Algumas versões vão dizer desde antes da criação do mundo. Já existia algo preparado para você. E aí veio Jesus, manifestou a graça, e através da graça você recebeu salvação, e através da salvação Ele te deu um dom, e através desse dom você pratica as obras que Ele já tinha preparado para você. Agora vem comigo, volta para o slide, meu queridão, por favor. Eu quero ler com você esse texto. Ele está na Bíblia. Essa Bíblia, ela não... É muito difícil alguém ter ela em português. Não sei se você tem alguma Bíblia aí, com a versão A Mensagem, mas se você tiver, abra comigo. Se não, você pode acompanhar comigo aqui, ou abrir na versão que você estiver. Na versão A Mensagem, a Bíblia diz assim: cada um examine com cuidado a si mesmo, e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu, e dedique total atenção a ela. Não fiquem admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Ei, o Espírito Santo está falando com você aí, fica atento. Mas cada um
precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. Diga amém. Agora eu quero ficar aqui com você nessa primeira parte do verso 4, quando diz que cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo qual está cumprindo a missão que recebeu. Diga aleluia. Em uma outra versão, essa parte está escrito: cada um explore cuidadosamente a obra que lhe foi dada. Diga glória a Deus. É ou não é poderoso? Ei, cada um explore ou examine com cuidado a obra que Ele te deu. Quem que deu a obra? Quem que deu a obra? Foi Ele. E lá embaixo vem dizendo no verso 5, cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder em sua vida. Eu estou debaixo da graça, não precisa fazer isso. Que conversa é essa? Isso não está na palavra. Nós vivemos o evangelho hoje, irmãos, e nós precisamos ter muito cuidado. E eu repito isso quase todo culto, para que você tenha esse entendimento. Porque tem uma linha que eu não sou favorável, que é uma linha coach, que tudo é muito bonito. Eu não sei quem falou, algum pastor que eu estava conversando sobre isso, e ele me mandou até um vídeo. Hoje você abre o Instagram, tem aquela música: você é a escolha do coração de Deus. Não importa como você seja, Ele escolheu você. Se levante, porque você é a escolha do coração de Deus. Aí você está todo lascado, acabou de sair da cama com a namorada, acabou de fumar, beber, falar um palavrão. Você ouve: eu sou a escolha do coração de Deus. Ei, esse pastor que está aqui na sua frente sempre vai dizer: a base do cristianismo é o arrependimento. Não existe cristianismo ou evangelho sem o arrependimento. É por isso que João Batista veio antes de Jesus. Mas essa não é a minha opinião, meu filho. A tua opinião e a palavra são duas coisas distintas. Eu sempre vou dizer: se Deus quisesse saber a tua opinião, Ele tinha te feito no primeiro dia. Ele fez tudo e construiu o homem no último, para que ele não desse pitaco nenhum. Então o que vale é a palavra do Eterno, porque o evangelho está ao gosto do cliente. Isso é perigoso. Agora estávamos ouvindo muitos cursos que a gente faz. Tem caras muito bons, irmãos. Hoje eles se dizem cristãos, falam da palavra, falam do reino, mas na hora tu te assusta, porque ele está pregando sobre o reino, e aí ele solta o FODA-SE na lata, pum. Ele diz: meu Deus, que parada é essa? E é natural, eles ficam falando palavrão. É o evangeliquez coach. Normal. Não, se você me julgar é religiosidade. Uma conversa, irmãos. A palavra é inegociável, amém? Nunca esqueça disso. Nós vamos prestar conta, diga aleluia. Mas vamos voltar para falar dos dons. A Bíblia fala para nós examinarmos com cuidado aquilo que Ele nos deu, ou explorar cuidadosamente a obra que nos foi dada. Agora escuta, igreja linda do avivamento, eu quero te dizer que a minha intenção aqui, ela não é de falar de desenvolvimentos de habilidades naturais, porque habilidades naturais você consegue desenvolver com treino. Tudo aquilo que você repete muitas vezes, você se torna capaz. Tem coisas que você já nasce fazendo. Por exemplo, futebol. O Messi é o
É um fenômeno. Mas o Cristiano Ronaldo não era, ele treinou e se tornou. Então, tem coisas que você treina e se torna capaz. São habilidades naturais. Por quê? Porque a maioria das pessoas, se praticarem algo repetidamente, por horas e horas, elas se tornam capazes. E é desses pontos que eu quero falar com vocês. Hoje eu quero falar com vocês sobre descobrir dons sobrenaturais. E que dons sobrenaturais são esses? São os dons que Deus nos deu. São os dons que nós recebemos. O ponto é que Deus nos deu dons, Deus nos deu a graça, Deus nos deu o Espírito Santo, Deus nos deu ferramentas para nós atuarmos. Nós precisamos atuar nas ferramentas que Deus nos deu. Agora eu quero te dizer que para que esse desenvolvimento de dons se estabeleça, é muito importante, igreja linda do avivamento, que você entenda que nós precisamos do envolvimento de Deus. Por quê? Porque isso fala do nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É algo pessoal, é exatamente assim. Não tem como você viver os dons sem o seu relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Eu posso ensinar para você algo aqui a respeito de descobrir, de identificar os dons, mas eu não tenho como fazer isso sem que você tenha relacionamento com Deus. Aliás, ninguém pode, porque é algo pessoal. Eu já falei algumas vezes aqui sobre a experiência do pastor John Bevere, que escreveu esse livro que nós estamos falando sobre ele. Ele sempre fala da experiência de escrever. Já falei algumas vezes, ele era péssimo em redação. E ele conta uma história de um dado momento que eles estavam discutindo entre os colegas e um examinava o do outro a respeito da redação, essa questão de vestibular e tal. E ele disse que todos foram testificados. Todo mundo fez um trabalho, todo mundo foi positivo, somente o dele foi criticado. Dizendo, meu Deus, eu não sirvo para escrever. Até que Deus fala com ele, numa manhã de oração, e ele recebe o dom para escrever. Eu estou falando de um dos maiores best-sellers do mundo. Então escuta, eu posso te ensinar da maneira que for, mas se você não tiver relacionamento com Ele, e Ele não ministrar isso ao teu coração, você não vai conseguir desenvolver aquilo que Ele tem para você. Porque ainda que a Bíblia fale, lá no final eu quero falar sobre isso, ainda que a Bíblia diga que a imposição de mãos do presbítero, e nós já falamos sobre isso, já disse para você quem é o presbítero da igreja, que é o pastor, enfim, a imposição de mãos do pastor ou do presbítero pode trazer essa transferência de dons. Nós vamos repetir isso para você depois. Mas se você não desenvolvê-los através do seu relacionamento com Deus, você esfria de novo. Nós precisamos nos ativar nisso, irmãos. Eu acho poderoso quando a gente vai na palavra. A Bíblia fala acerca de Davi. Davi é um menino simples, e a palavra de Deus que ele diz que ele cuidava das ovelhas do seu pai. E é tremendo porque enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, a palavra do Eterno diz que veio o urso. E ele, para cuidar das ovelhas, matou o urso. Logo depois veio o leão. E ele, para cuidar das ovelhas do seu pai, matou o leão. Veio o leão, ele matou o leão. Veio o urso, ele matou o urso. A pergunta é, para onde é que isso levou ele? Ao centro do seu propósito. Estava numa guerra contra os filisteus. Enquanto todos os soldados estavam amedrontados, a Bíblia diz que ele foi levar uma marmita. O cara era tão cego, segundo seu pai. Primeiro que quando Samuel foi ungir Davi, o pai mandou chamar todos os filhos e não chamou Davi, porque ele não achava que Davi era digno de ser rei. Mas a Bíblia diz que Deus não olha a aparência, Ele enxerga o coração. Diga glória a Deus. E aí estavam lá os irmãos de Davi na batalha, e o papel de Davi era ser o marmiteiro. Pega essa marmita e leva para os teus irmãos, eles estão lá no campo de batalha. Lá está ele, chega no campo de batalha.
Os soldados estavam com medo. E de repente ele olha e diz: eu vou lutar com esse homem. Saul também olha para ele e diz: menino, tu está ficando doido, tu vai morrer. Esse cara é soldado desde quando nasceu. Tu é só um menino tenro, fraquinho. E ele começa a falar das experiências que ele teve. Ele diz: o Deus que me deu o leão e o urso também me dará esse filisteu. E ele matou o filisteu. Agora escuta, existem experiências que você vai viver na vida que aparentemente são experiências de morte para você, mas eu quero te dizer que são experiências onde Deus está te treinando ou te habilitando em dons poderosos que você vai receber. Diga aleluia. Meu Deus, por que esse urso vem? Eu sirvo ao Senhor. Por que esse leão vem? Eu sirvo ao Senhor. Foi o leão e o urso que o colocaram diante do filisteu, e foi por conta de ter vencido o leão e o urso que ele acreditou que ele tinha um dom. Deus o havia chamado para ser um guerreiro. Escuta isso. As guerras que se levantam contra a tua vida são oportunidades que Deus está te dando para que você desenvolva os dons que Ele te entregou. Ei, essas guerras não são para a tua morte. Deus está desenvolvendo um crente poderoso que está aí dentro de você. Dá um aplauso bem forte a Ele. Agora lá estava aquele menino, que ninguém acreditava, era um guerreiro poderoso. Mas o que o transformou em um guerreiro poderoso? As experiências que ele teve. Davi acabou descobrindo os seus dons sem querer. E eu quero te dizer que talvez você descubra dons poderosos de Deus sobre a tua vida sem querer, ou talvez você ouça Deus falar com você. Sabe, queridos, em ambas as maneiras, uma coisa é fato: você precisa buscar a Deus, porque quando você busca a Deus, tem relacionamento com Deus, você não somente identifica os seus dons, você desenvolve os seus dons. Irmãos, vocês precisam desenvolver os dons que Deus já os entregou. Diga aleluia. Então é importante que você busque, é importante que você creia, é importante que você se envolva com Deus e com o seu Espírito, através da busca do seu carisma. E esse carisma, volto a dizer, é a palavra grega que vem de caris. Graça e carisma é dom. Então, para que você encontre esse carisma, você precisa ter relacionamento com o teu Senhor. Agora vem comigo para a palavra. A Bíblia diz, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Diga aleluia. Algumas versões vão dizer aqueles que o buscam diligentemente. Agora escuta isso. A Bíblia não está dizendo que Ele recompensa aqueles que o buscam casualmente. Ei, presta atenção. A Bíblia não está dizendo que Ele recompensa aqueles que o buscam cheio de dúvidas. Não, não é casualmente, é diligentemente. Não é cheio de dúvidas, é aqueles que creem. Quem se aproxima tem que crer, tem que ter fé, tem que acreditar. Ei, queridos, nós temos que despertar nisso, porque tem muitos crentes que infelizmente estão vindo na igreja todo santo domingo, mas não acreditam no que Deus pode fazer, por isso continuam vivendo a mesma vida, porque não creem. Mas eu vou na igreja todo domingo e nada acontece comigo. E quem disse que via a igreja muda a tua vida, vaso? Isso aqui te auxilia a você crer. A ferramenta do teu ministério é você encontrar uma comunidade. Estava falando agora há pouco isso com um casal. A igreja é uma comunidade que você se identifica. Eu sirvo nesse ministério há 20
22, 23 anos. Eu amo esse ministério. Eu amo a forma que esse ministério trabalha. Eu amo meu pastor, o apóstolo René Terranova. Eu tenho identidade com essa comunidade. E eu levo com fidelidade aquilo que é esse ministério. Porque eu acredito nisso. Mas o meu relacionamento primário é com Deus Todo-Poderoso. Porque eu sirvo a quem eu temo. Se eu temo a homens, eu sirvo a homens. Se eu temo a Deus, eu sirvo a Deus. Diga aleluia. Então ele não recompensa quem o busca casualmente. Ele recompensa quem o busca com diligência. Agora vem, Jesus faz uma declaração. Mateus capítulo 7, verso 7. Vem comigo, por favor. A Bíblia diz assim: peçam e vocês receberão. Procurem, vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Ele está dizendo: peça, peça, peça. Continue pedindo, pede, pede. Continue batendo, continue batendo, continue batendo, para que você possa receber. Agora, escuta isso aí com muita atenção, por favor. Quando você olha para isso, talvez você olhe e pense: então, será que Deus está sendo mau? Será que Deus está retendo as coisas? Sabe, dizendo que eu só vou te dar se você orar bastante. Eu só vou te dar se você ficar pedindo muitas vezes. Não é assim. Ei, não é assim. E por favor, nunca pense dessa forma. O que Deus quer, com esse versículo que está aqui ao fundo, é que você tenha um desejo forte. Busque. É que você aprecie aquilo que Ele pode te dar. Imagine, irmãos, algo que você quer muito. Quem aí já pode imaginar? Diga aleluia. Diga aleluia. Quando eu era menorzinho, tinha lá uns 10 anos. Eu já disse para você que eu comecei a trabalhar com 8 anos. Já estava vendendo picolé na rua. Eu acho que eu tinha uns 11 anos já. Eu era doido para ter uma bicicleta. Irmãos, na época ninguém tinha bicicleta. Aí a turminha da minha época toda comprando bicicleta. E eu não tinha, minha família era muito pobre. E eu começava a pensar o que eu vou fazer para comprar uma bicicleta. Eu não lembro exatamente com que eu trabalhava à época. Mas eu comprei a bicicleta. Aquela bicicleta era o meu sonho. Eu lembro até hoje, Magna Bike, nem existe mais isso. Magna Bike cinza. Um dia me disseram: rapaz, e eu cuidava dela, estava sempre limpa. Era assim, para a roda, os aros ficarem brilhantes, tem que passar esmeril. Esmeril, hoje eu sei o que é esmeril. Quem sabe o que é esmeril? Que faz o carro brilhar. Hoje eu sei o que é esmeril. Aí eu disse: rapaz, eu vou pegar o esmeril. Eu peguei o esmeril que é mola faca. Menino, irmão, de 11 anos. E comecei a passar nos meus raios. Primeira chuva, ficou tudo enferrujado. Acabei com meus raios, cara. Mas eu amava aquela bicicleta, eu desejava ela. Eu cuidava muito bem dela. Eu ficava pensando como é que eu vou buscar recurso. E eu colocava a garrafinha, e eu colocava não sei o que, porque aquilo, eu desejei muito aquilo, eu trabalhei muito por aquilo, eu cuidava muito bem, eu limpava aquilo. Agora imagina se aquilo tivesse me sido dado de graça. Tinha tido o mesmo cuidado, sim ou não? Se fosse sem qualquer esforço, tinha o mesmo cuidado, sim ou não? É assim que Deus é. É isso que Ele pede para você. Continua batendo. Continua. Quer, busca, procura, bate, busca, procura, bate. É isso que Deus quer. Um dia desse eu ganhei uma bicicleta numa rifa do pastor James. Aliás, eu já ganhei muitas rifas aqui, rapaz. Eu nunca ganhei nada, irmãos. Deus tem me dado uma graça tão grande assim que eu entro numa rifa, eu ganho, aleluia, glória a Deus. Já ganhei uma rifa de um relógio aqui, já ganhei um monte de coisa. E sabe, aí eu ganhei a bicicleta, peguei a bicicleta, dei para o meu menino. Já tem uns 6 meses ou mais. Eu conto nos dedos as vezes que ele usa a bicicleta. Está lá encostada. É diferente quando a gente recebe do que quando nós conquistamos. Então o que Deus quer com você? Ele quer que algo cresça em você. Porque quando algo cresce em você, você busca e você não desvaloriza. Deus quer que você busque com diligência, para você não desvalorizar aquilo que Ele quer te dar. Então, nós precisamos localizar os nossos dons
Como é que nós vamos localizar os nossos dons? Buscando a presença de Deus. Agora entenda, no que diz respeito a desenvolvimento de dons, existem coisas que nós podemos fazer ao natural, coisas que vão nos ajudar a sermos capazes de identificar ou desenvolver o nosso carisma ou dons. Porque escute uma coisa, você tem um dom de tocar, e aí você vai buscar conhecimento sobre tocar. É natural ou é sobrenatural? É natural, você pega um livro de cifras e começa a estudar. Eu nem sei se é cifras. É cifra, filho? Você vai aprender a tocar, é cifra que você tem que estudar? Partidura. Você vai estudar as partiduras, aleluia. Tem as partes moles e as partiduras. Você estuda elas, irmãos. E você se desenvolve em algo que é natural. Agora escuta. Você faz perguntas, você tira dúvidas com pessoas que vão acrescentar algo em você. É como se você buscasse ouvir a Deus nas pessoas. Então você pode procurar o seu líder espiritual. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, não sei se era você, que falou sobre uma questão de um dom. Eu disse, procure seu pastor. Porque nós precisamos perguntar a pessoas que podem nos auxiliar nos nossos dons. Agora entenda, você tem que saber conversar com as pessoas certas. Porque se você conversar com as pessoas erradas, elas podem literalmente exterminar o dom através de um rombo na tua alma. Aí você me diz, então quem que eu tenho que ouvir acerca disso? Eu vou falar quem você tem que evitar, tá bom? Primeiro grupo que você tem que evitar, escuta isso, porque isso é muito importante para você. Evite no que diz respeito a dons e a muitas outras áreas. Evite aqueles que sempre vão ouvir, que sempre vão falar aquilo que você quer ouvir. Não tem por que fazer pergunta a essas pessoas. Ele sempre vai dizer o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. Deixa eu dizer uma coisa para você, não me leva a mal, vou falar com muito carinho. Aquele que só fala o que você quer ouvir, nunca vai ter nada para acrescentar na tua vida. Sim ou não? Se ele só fala o que tu ouve, ele nunca vai te acrescentar em nada. Ele só fala o que tu quer ouvir, meu filho. É o coach. Você será isso. Está todo torto na vida. Você é uma bênção. É assim, irmão. Então, para desenvolver você, essa pessoa que vai falar só que não vai te acrescentar, não. Não vai te acrescentar. Segundo grupo que você não deve ouvir são os pessimistas. Esse aí, meu filho, você não deve ouvir nunca. Esse grupo abençoado, sabe? Tu quer cantar? Tu quer ser pastor? Rapaz, sai dessa, cara, tá doido. Por quê? Porque ele tem um rombo na alma dele, uma frustração gigante na alma dele, porque ele não consegue fazer nada na vida, não consegue ser ninguém na vida, aí ele também não vai deixar você ser. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente conversa. Então quem eu devo procurar? Converse com seu pastor, seu pai espiritual, sua mãe espiritual. Converse com alguém que está na fé há mais tempo que você. Tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tenha fé, que vai edificar a tua vida. E não alguém que vai fazer você duvidar. Isso é importante. Aí eu acredito que eu tenho um dom poderoso. Rapaz, tu está ficando louco, sai dessa, não sei. Não. Procure alguém que tenha maturidade espiritual. Agora, no que diz respeito a dons, em dadas áreas, você também pode buscar auxílio de pessoas que têm experiência ou bagagem, ainda que elas não tenham perspectiva eternas. Você pode aprender com elas, mas você ouve o conselho delas até certo nível, tem que ter maturidade para isso. Sabe, o dom de liderança, eu tenho um dom de liderança, eu acredito nisso, eu vivo isso, eu tenho resultados disso. Mas dentro do meu dom de liderança, tem pessoas que eu tenho que ouvir, e eu ouço muitas pessoas. Eu me permito ser mentoreado, eu escolho quem são os meus mentores. Então eu tenho os meus mentores espirituais. O meu apóstolo é meu mentor espiritual.
As minhas maiores decisões da vida são alinhadas com Ele. Todas as grandes decisões da minha vida são alinhadas com o cidadão e com a minha esposa. O cidadão chama-se René de Araújo Terra Nova e aquela mulher chama-se Natier Nunes do Nascimento Santos. São as duas pessoas que eu alinho tudo na minha vida. Mas, dentro do meu processo de desenvolvimento, eu tenho vários mentores. John Bevere não me conhece, mas ele é um dos meus mentores. Tantos outros pastores, Charles Capps é um dos meus mentores. Ele não sabe, nem imagina quem eu seja, mas ele é meu mentor. Eu ouço, eu gosto de ouvi-lo no que diz respeito a questões espirituais. Mas tem pessoas que me alimentam na questão emocional, que eu aprendo com elas, até certo nível, ok? Porque hoje tem muitas nuances dentro das redes sociais que você pode absorver, mas tem coisas que não servem. Tem caras que são bons em questões emocionais, aí quer entrar na linha espiritual, fala um monte de baboseira. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque tem pessoas que não têm perspectiva eterna. Então quando entra na linha espiritual, opa, aqui não, aqui eu tenho meu mentor, é meu pastor, é meu líder espiritual, é meu discipulador. Ou pessoas que até têm perspectiva de eternidade, mas não são modelos espirituais para mim, então eu vou até um certo nível. O ponto é que essas pessoas têm conhecimento de campo, conhecimento específico para algo que eu procuro desenvolver dentro do meu dom. Então, irmãos, é nesse sentido que eu preciso buscar. Um exemplo, você gosta da questão do digital, você quer trabalhar com digital, você quer trabalhar com multimídia. É fato que se você tem esse desejo, você tem que buscar pessoas para isso, e elas nem sempre vão ser cristãs, mas você vai ouvir no que diz respeito ao desenvolvimento do dom que você quer fazer. Quando entra nessa linha espiritual, opa, aqui eu não te dou acesso, porque você tem um mentor espiritual, diga aleluia. Queridos, o fato é que seus pais, seu cônjuge, seus líderes espirituais, essas pessoas são pessoas que contribuem, que vão te ajudar a descobrir o seu carisma. Uma coisa interessante que o pastor John também fala de um testemunho dele, dentro dessa série, ele fala do pai dele. O pai dele era engenheiro, e aí o pai dele diz: meu filho, engenharia é uma profissão segura, você vai ter dinheiro. E aí ele fez engenharia. Ele odiava a engenharia, mas ele fez, porque o pai dele disse que era para ele fazer. Todo mundo dizia: cara, tu é ótimo com pessoas, tu não é bom com números, tu não é bom com esse negócio todo. E sabe, irmãos, muitas vezes a gente não tem esse alinhamento espiritual, não sabe a maneira que você vai desenvolver essas áreas, e aí você acaba errando. E aí eu digo uma coisa para você, no que diz respeito a dons, sempre pense: eu naturalmente sou bom em quê? Talvez esse seja o seu dom. Sabe, queridos, muitas vezes essa questão, elas podem nos direcionar a encontrar o nosso dom. Isso é um ponto de partida. Você é bom em números, você gosta de números, talvez você tenha um dom relacionado a isso. Eu amo a área de saúde, cara, talvez você tenha um dom relacionado a isso. Aí eu amo a questão social, cara, talvez você tenha um dom relacionado a isso. Aliás, se você for assistente social, eu preciso de você nessa igreja, aleluia, porque nós precisamos muito desse tipo de profissional. Ah, é um dom? É, claro que é um dom. Eu gosto da questão de mente, aposto, da questão de psicologia e tal, isso é um dom? Claro que é, porque isso ajuda muitas pessoas. Eu gosto da questão de medicina, eu trabalho com qualquer área da saúde, isso é um dom? Claro que sim, se você ama, isso é um dom que você tem. Então desenvolva isso. Agora, o ponto é que nós precisamos entender que nós temos que buscar a Deus de maneira diligente. Continua. Ei, você pode ser bom em alguma coisa. Aliás, eu acredito, você é bom em alguma coisa, diga aleluia. Isso talvez seja o teu dom.
Outra coisa importante no que diz respeito a dom, que te dá energia. Sabe aquilo que você ama fazer? Jesus disse em um dado momento: a minha comida e a minha bebida é fazer o quê? A vontade do meu Pai. Isso dava energia para ele, porque comer e beber fala de energizar. Então, se fazer a obra do Senhor era aquilo que lhe dava energia, aquilo era o dom que ele tinha, era a missão dele. A questão é o que te dá energia, o que te energiza. Eu amo quando eu estou pregando o Evangelho. Então talvez você seja um poderoso evangelista. Eu amo falar das grandezas de Deus. Talvez você seja um grande profeta. Isso é um indicador, irmãos, de onde está o seu dom. Quando eu estou aqui em cima, eu tenho que ficar olhando para aquele reloginho. Bem aqui do lado tem um reloginho que ele fica contando. Ele é contra mim, ele é do inimigo, aleluia. E ele fica contra mim, eu olho para ele, porque eu não posso me perder no relógio. Porque se deixar meu filho, vou embora. Porque eu estou falando de coisas que eu gosto. Esse é o meu carisma, esse é o meu dom. Eu me sinto energizado quando eu falo do Evangelho. Por quê? Porque foi isso que eu fui chamado para fazer. Sabe, queridos, eu trabalhei 15 anos na Coca-Cola. 15 anos, fui uma flecha de crescimento profissional. Um menino de um potencial absurdo. Eu era muito apaixonado por aquele lugar. Um dia eu estava muito chateado porque eu fazia uma atividade que era um cargo maior do que eu fazia. Eu fiquei chateado. Foi a única vez que eu peguei o meu currículo e mandei para uma empresa. Eu disse: eu vou procurar alguém que me valorize. Mandei meu currículo para uma empresa. A empresa me chamou, fiz a primeira entrevista, fiz a segunda, fiz a terceira. Na quarta eles me chamaram. E aí o rapaz olhou para mim e disse: Marcos, você é tudo o que a gente precisa. Eu disse: tudo bem. Ele disse: você só tem um defeito. Aí eu digo: então me fale, esse defeito não te permite ficar aqui. Ele disse: você ama o Grupo Simões. Ele disse: Marcos, todas as vezes que você fala no Grupo Simões, seus olhos brilham. Ele disse: é verdade. Eu comecei a dizer para ele por que eu estava querendo sair de lá. Ele disse: não saia, porque você ama aquele lugar. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso pela vida daquele homem, porque eu não saí, eu continuei crescendo. Porque muitas vezes a gente quer viver algumas coisas rápido demais, mas Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Até que aconteceu uma coisinha que só eu e minha esposa sabemos, que mexeu comigo e tirou a minha alegria daquele lugar. Foi nesse período que Deus me pegou para ser pastor, irmãos. Porque se não fosse aquilo acontecer, eu estava lá até hoje, talvez eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje aqui dentro. Eu amava aquilo, mas a minha maior alegria é estar aqui. A minha maior alegria é ser pastor. Eu amo ser pastor. Eu amo pregar o Evangelho. Eu amo falar no culto de domingo. Eu amo falar na rede juvenil. Os meninos não me chamam muito não, aleluia, glória a Deus. Mas eu amo falar para os jovens. Isso para mim é tremendo, aleluia. Glória a Deus. O Rony e o Evandro não me chamam muito, mas eu gosto. Sabe uma coisa que eu observo, irmãos? Tem pessoas que vêm aqui e amam dançar. Tem pessoas que amam aqui e andam cantar. Sabe? Aquela coisa linda. Mas se eu vier aqui e dançar com a Lani, vai ser um desastre. Porque não é o meu dom. É o dom dela. Não é o meu. É por isso que nós temos que identificar os nossos dons. Aí eu percebo que esse não é o meu carisma. Não é algo que eu fui chamado para fazer. Sabe, o que te atrai? O que faz você ser atraído aí no YouTube? Se for vídeos pornográficos, vai te converter, porque isso não é dom, isso te leva para o inferno. Mas o que te leva a ser atraído a assistir no YouTube a algum assunto que você ama? Sabe, aqueles vídeos educativos, o que você toda hora está buscando? Talvez esse seja o teu dom. Você gosta de ensinar, meu filho? Eu preciso de você para ser mestre. Ser dom não é só falar em línguas, não é só curar. Ter dons não é somente profetizar, ser pastor, não. Você pode ter um dom de dar um sorriso para uma pessoa na porta da igreja.
e a pessoa está todo machucado, e ela abre a porta da igreja. Eu já tive famílias que deram testemunhos, que ficaram aqui, porque abriram aquela porta e viram um sorriso. Eu disse: eu nunca fui tão bem recebido numa igreja, é aqui que eu quero ficar. Deus usa. Então nós precisamos ter esse entendimento. O que você ama fazer? Sabe, é possível que você já tenha se esbarrado no seu dom muitas vezes. Então, o que você ama? O que te energiza? O que você gosta de fazer? Aquilo que você faz, e você não acha ruim, aquilo é bom para você. Esses dias eu estava conversando com um casal, o líder da rede de casais. E eles estavam dizendo: apóstolo, o Rio e a Kelly queriam ser intercessores e tal, eles também são da intercessão. Eu disse: cara, esse casal já são líder de crianças, cuidam do negócio da sala de crianças. Ela é envolvida na música e ele é envolvido na multimídia. Eles são líderes de geração. Eles também trabalham na intercessão. E eles ainda querem mais um trabalho? Eu disse: dá, porque eu preciso de pessoas como essas. Não é fardo. Tem gente que... não vou nem dizer o que a pessoa faz para dizer assim, está falando comigo. Mas tem gente que só faz uma coisa na igreja. Aí só eu, tudo eu. Tem gente que tem um monte, e tem filho pequeno, tá? E quer servir ao Senhor. Por quê? Porque isso faz bem. Isso dá energia. Isso traz alegria. Quando nós fazemos algo que nos alegra, nós estamos nos identificando com o nosso dom. Ei, pelo que você é atraído? Que tipo de pessoas interessam a você? Sabe, o que você gasta energia? Quando fala de pregação, irmãos, ou quando fala de coisas ministeriais, é a minha tribo. Às vezes a gente fica gastando tempo, quando eu converso com os meninos sobre igreja. Pode botar. Tem um pastor abençoado que eu tenho, que ele gosta de ligar. Eu não sou muito fã de ligação, eu gosto de WhatsApp, depois eu vejo, depois eu respondo, aí eu gosto de ligar. Aí eu atendo ele, e a gente fica, quando eu vejo, meu Deus, eu gastei 50 minutos falando com esse crente, porque a gente fica falando das coisas de Deus. É algo bom, é algo gostoso, é a minha tribo. Israel tinha 12 tribos, cada uma tinha a sua característica. Todos eram um povo de Deus, mas cada um tinha a sua tribo. A questão é, identifique qual tribo você pertence. Na minha tribo, as pessoas se comunicam com palavra, com coisas ministeriais. Irmão, tu quer arrumar papo comigo? Fala de coisas ministeriais. Mas vou conversar botão. Agora, tu quer ver eu distante de ti? Murmura e reclama. Eu não gosto de pessoas que murmuram e reclamam. E eu não tenho nenhum relacionamento com minha esposa com pessoas murmuradoras. Não tenho um amigo murmurador. Por quê? Porque eu filtro o que vem para essa cabecinha. Essa cabecinha tem que estar apta a abençoar pessoas. E eu não fico danificando a minha mente com o que é lixo. Porque às vezes a gente paralisa por conta de lixo. Ei, talvez muitas pessoas lançaram lixos no teu coração, e você paralisou por muito tempo, mas eu quero te dizer, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor vai trazer resgate sobre a tua vida. Diga aleluia. O que é que te dá energia? Esses são indicadores de dons, irmãos. Uma vez que você descobre isso, identificou, está na hora de desenvolver. Eu quero te dizer que desenvolver o seu dom eleva a sua vida. Descobrir o seu dom cria um caminho para você. E quando ele cria esse caminho, ele pode levar você diante das melhores pessoas dessa terra. Diga aleluia. Eu sei de dons específicos que eu tenho, irmãos. Isso tem aberto portas poderosas. Às vezes eu estou sentado à mesa com algumas pessoas que eu digo: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu sei que é uma habilidade administrativa que eu tenho,
que faz com que isso abra portas para mim. Ei, nós precisamos desenvolver aquilo que Deus nos deu. Eu acredito que essa igreja vai ser despertada pelo Espírito Santo. Você vai ser despertado pelo Espírito Santo. Tem coisas que você ama fazer e talvez perdeu a alegria. Tem coisas que você amava fazer e talvez se atrapalhou ao longo do tempo. Mas hoje eu quero te dizer que o Espírito Santo quer reviver tudo isso no seu coração. Ele quer fazer nascer uma experiência nova dentro de você. Se um dia você viveu uma experiência poderosa com Deus e hoje você não vive mais, eu quero te dizer, você está no lugar certo, na hora certa, porque Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Ele quer desenvolver experiências poderosas sobre a tua vida. Quantos querem viver essas experiências? Quantos querem entrar debaixo desse novo tempo? Ei, esses dias eu estava sentando com os líderes aqui. Tivemos uma reunião muito tremenda. Eu amei aquela reunião. E eu fiquei ouvindo os testemunhos das pessoas depois. Eu disse, cara, que poderoso. Como é bom saber que Deus fez coisas grandes e vai fazer. Igreja, está na hora de nós despertarmos para os dons que Deus nos deu. Ele te deu habilidades para você fazer a obra dele. Ele te deu ferramentas. Nós aprendemos, você é mordomo desses dons. E o mordomo vai prestar contas diante do seu Senhor. Qual foi o dom que ele te deu? Aí eu acho que eu não tenho dom. Não tem, meu filho, você tem, todo mundo tem. Ainda que pessoas tenham levantado as mãos para declarar que você não serve para nada, mas eu quero lhe dizer como profeta do Senhor, você serve muito. Mas quem me disse foi meu pai, que eu nunca ia servir para coisa nenhuma. Mas eu quero te dizer que o teu pai na terra, meu filho, ele nasceu e vai morrer. Mas eu quero te dizer que existe um pai que te criou. Desde antes da fundação do mundo, ele sabia quem você era. E ele tem uma palavra para você. E ainda que o seu pai na terra não fale coisas que você gosta, o que importa é o que o pai que está nos céus diz ao teu respeito. Você deve honrar o seu pai da terra. Mas se ele te machuca com palavras, fique com as palavras que vêm de Deus. Você tem serventia. Você serve para muita coisa. Deus tem um plano poderoso para você. Ele te deu ferramentas, Ele te deu habilidades específicas para você desenvolver esses dons. Eu estou diante de centenas de pessoas que vão ser poderosamente usadas pelo Espírito Santo. Eu estou diante de pessoas que vão ser usadas por Deus. Ei, através da tua vida, eu acredito toda a tua casa vai ser salva, teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais, a tua casa, toda a tua família vai receber a salvação em nome de Jesus Cristo. Através da tua vida, pessoas que vivem nas drogas vão ser resgatadas. Através da tua vida, pessoas que estão entristecidas vão voltar a ter alegria. Através da tua vida, grandes obras vão acontecer, porque Deus te deu habilidades e dons específicos para isso. Ai, apóstolo, mas eu estou muito triste. Eu estou triste porque alguém me feriu e eu me machuquei. Não permita que ações humanas interfiram no plano de Deus para a tua vida, porque você vai prestar contas a Deus. E não adianta chegar lá diante do trono dando justificativas e colocando culpa nos outros. Você vai ter que assumir sua responsabilidade.
Por isso que o Espírito Santo está te dando a oportunidade hoje de você viver uma experiência nova com Deus, de renovar a presença dele sobre a tua vida, porque Satanás é sujo, ele solta uma ofensa, essa seta de ofensa entra no teu coração, e aí você já para de fazer algumas coisas que você fazia, e ele vai te fragilizando. Você já deixa de trabalhar em algumas áreas que você trabalhava, ele vai te fragilizando. Quando você percebe, você está fazendo coisas absurdas que nunca havia feito, já está completamente distante do Senhor. Sorrateiramente Satanás vai trabalhando para te distanciar do propósito de Deus, mas você está no lugar certo. Foi o lugar que Deus trouxe você. Eu quero dizer como profeta do Senhor, Deus trouxe você hoje para esse lugar, para ouvir essa palavra. Comumente as pessoas chegam e dizem assim: apóstolo, falou minha vida todinha no culto de hoje. Eu respondo: que bom que eu não conheço nada da tua vida. É sinal que o Espírito Santo falou com você. E eu sei que hoje o Espírito Santo falou com muita gente aqui. Você precisa voltar a atuar nos seus dons. E você que nunca atuou, o Espírito Santo já começou a identificar aquilo que são os teus dons. Agora você precisa desenvolver os teus dons. Fica de pé, por favor. Deixa eu fazer um pedido para você. Por favor, nesse momento não permita que nada tire o teu foco naquilo que o Espírito Santo vai fazer. Amém? Não se importe com quem está do lado. Não se importe com nada. Eu queria muito que você se conectasse com Deus. Se for para fechar os olhos, fecha. Mas não tira a tua conexão com o Espírito Santo, por favor, porque Ele quer que você viva uma experiência nova hoje. Levante suas mãos, por favor. Feche os seus olhinhos. E eu queria que você fizesse uma oração sincera, você mesmo agora. Faz uma oração sincera ao Espírito Santo e diz para Ele aquilo que você quer ser resgatado, restaurado. Pede para Ele te restaurar. Pede para Ele fazer algo novo sobre a tua vida. Levante sua voz, por favor.